2 Timóteo, capítulo 2. Nós iremos meditar do versículo 1 ao versículo 4, meus queridos irmãos, nessa perspectiva de posicionamento, não é? Nós fizemos a leitura oficial, eu quero ler apenas o versículo 1 para ganharmos tempo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Queridos irmãos, posicionamento fala de ambiente. Tanto o ambiente moral, como o ambiente emocional, como o ambiente espiritual. Falar de posicionamento é falar sobre geografia, que estamos estabilizados ou firmados, não é? Então, tem muitas pessoas que se posicionam errado, resultado prejuízo. Quem se posiciona certo, resultado bênçãos espirituais, frutos espirituais, renovo de Deus, estratégias de Deus. Então, existem vários benefícios para aquele que se posiciona corretamente. Só que nós iremos meditar baseados em 2 Timóteo capítulo 2, numa carta onde Paulo escreveu por volta dos anos 67 depois de Cristo, tratando a temática de santidade, sã doutrina e fé. Uma carta onde Paulo fala sobre posicionamento, despertando Timóteo para se posicionar, para exercer o seu ministério na cidade de Éfeso. Quarta-feira passada falamos sobre isso, introduzimos um pouco sobre essa visão do investimento pastoral sobre a vida de Timóteo. Só que hoje meditaremos na segunda carta escrita por Paulo a Timóteo. Esta carta, queridos irmãos, ela foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma, à espera da sua morte por decisão de Nero. Todos nós sabemos que Nero, ele era terrível, ele era devasso moralmente, terrível espiritualmente. Perseguiu Paulo ao ponto de sentenciá-lo à morte. Paulo, nesse período que está escrevendo essa carta, ele estava ciente das terríveis perseguições que a igreja vinha sofrendo. Por isso que ele escreve esta segunda carta para exortar a Timóteo, para que ele permanecesse firme, para que ele fosse constante no ministério. Vemos isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Na Bíblia, denominada Viva, está escrito assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Perceba que Paulo está alertando a Timóteo sobre posicionamento. A perseguição da igreja estava intensa, avassaladora. Paulo está preso, mas motiva a Timóteo a permanecer como cheio de poder, de amor e de equilíbrio, para que a igreja continuasse avançando na fé, na sã doutrina e na santidade. Vemos que Paulo orienta a Timóteo acerca de como ele deveria se comportar com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã, que também, Roberto, foi um desafio muito grande que Timóteo sofreu, estando pastor na cidade de Éfeso, tendo em vista que muitos cristãos estavam voltando para o judaísmo, outros estavam voltando para as imoralidades sexuais. Por isso que Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 16 ao versículo 18, ele cita um mau exemplo de Himeneu e de Fileto, que se desviaram da verdade e perverteram a fé de alguns. Além deles se posicionarem contra a fé genuinamente bíblica da essência cristã, eles motivaram outras pessoas ou influenciaram outras pessoas para o mal e outros se desviaram da sã doutrina. Vemos que acerca da santidade também, que era um posicionamento que Paulo desperta Timóteo para preservar a santidade e estimular a igreja a viver em santidade. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, na Bíblia denominada Viva, está escrito assim: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Paulo, mais uma vez, trabalha a perspectiva de posicionamento, mas agora no quesito moral, sobre a santidade, para que nenhum tipo de celeuma, nenhum tipo de ideia daquela época viesse contaminar a visão de pureza do jovem obreiro Timóteo. Não é? Paulo também alerta acerca da corrupção dos últimos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 9, se você ler em casa, perceberás o despertamento e também a negritude de alma que acontecerá, que dominará muitas pessoas nos últimos tempos. Paulo estimula a perseverança na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17, vemos Paulo dizendo: Timóteo, te posiciona, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Aproveita este exato momento do teu ministério e prega a palavra em tempo e fora de tempo. E vemos isso, meus irmãos,
que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, Paulo sempre desperta em Timóteo a visão de posicionamento. Então, é interessante esse trabalho de hoje, esse podcast, onde estamos trabalhando essa perspectiva de posicionamento, porque eu vejo, Roberto e irmã Jaqueline, muitas pessoas errando em suas decisões e colocando culpa em outras pessoas. Nós, seres humanos, somos especialistas em culpar terceiros pela nossa falta de posicionamento. Isso é verdade. Vemos isso desde o Éden. Na queda, a primeira coisa que Adão fez, quando Deus indagou, né, a Adão, por que Adão estava se escondendo, o que é que tinha acontecido, Adão, foi a mulher que tu me deste. Então, vemos desde o Éden que o ser humano ele é especialista em colocar culpa em terceiros pelo erro de seus posicionamentos. Ele não se posiciona e culpa pessoas. Então, quem sabe eu prego para pessoas agora, estou me dirigindo para dezenas de pessoas agora que têm tomado decisões precipitadas, têm fracassado espiritualmente e têm culpado seu pastor, culpado o presbítero da congregação, culpado a tua esposa que não te ajuda, culpado o teu marido que não te dá o suporte. Mas reveja as bases das coisas. Reveja os inícios de algumas coisas que você não corrigiu e esses erros foram engrossando e endossando a frieza, a perda de paz, a perda de satisfação, de koinonia, que já foi dito aqui, que tudo é questão de posicionamento. Então entenda, você precisa se posicionar. Se você quiser prosperar em Deus, espiritualmente, emocionalmente, até no ambiente de mercado de trabalho, tudo depende, primeiramente, de Deus e da sua postura, meu amigo. Então nós iremos meditar sobre isto. Olha o que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 2, versículo 1. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por que ele diz isso? Porque ele entende que se Timóteo não buscar Cristo como seu fortificador, Timóteo sofrerá as retaliações do sistema da época, como também as retaliações espirituais que o sobrecarregaria no ministério. Então Paulo orienta, só que depende de Timóteo a sua posição de fortificar-se. Ele diz, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Por que Paulo está dizendo a Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus? Porque Paulo entende, à luz das Escrituras, que Timóteo precisa de uma fonte de força, de um combustível, de uma fonte de poder para vencer os desafios do ministério. Só que nós entendemos que tem muitas pessoas que leem, mas não praticam, escutam, mas não vivem na prática. Nós entendemos que a Bíblia ela é fiel e digna, sim, de toda aceitação. Mas ela só vai ter êxito na sua vida se você praticá-la. Crentes de ouvido são diferentes de crentes praticantes. Então a gente vive um tempo, né, de crentes de ouvido. Crentes do ouvir, mas não de praticar. Então nós entendemos que a fé é gerada pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, que te estimula a praticar, para que a graça de Cristo, proveniente da redenção, crucificação, ressurreição, te alcance para te motivar, te impulsionar espiritualmente, para você vivenciar coisas maiores espiritualmente, como vivenciar coisas maiores no âmbito geral da sua vida. Então Paulo escreve a Timóteo sobre posicionamento. Rapaz, tu queres prosperar? Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Busque a fonte espiritual de força. Por isso que, de maneira muito prática, eu quero me direcionar a você. Estás cansado? Busca força em Deus. Estás abatida? Busca força em Deus. Estás desanimado? Busca força em Deus. Estás pensando em retroceder, em entregar a responsabilidade da obra de Deus? Fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. E eu tenho uma notícia boa para te dizer. A fonte da graça permanece aberta nesta manhã. E o Espírito de Deus te alcança onde você está. Quer seja em casa, trabalhando, nos seus afazeres, ele te diz, a fonte da minha graça permanece disponível para aquele que se posiciona e quer se aproximar de mim para obter forças espirituais. Receba a força de Deus nesta manhã. O posicionamento que você toma hoje resultará em frutos no seu futuro, frutos no seu presente. A sua família depende do teu posicionamento.
Teu casamento precisa e depende do teu posicionamento. Teus pais dependem também do teu posicionamento. Teu ministério depende do teu posicionamento. Então vamos acabar com essa questão de culpar pessoas. Não, mas eu não consegui porque alguém me impediu. Não cheguei porque alguém me atrapalhou. Não, porque eu não... Pare com isso. Nesta manhã, em nome de Jesus, chega de culpar pessoas. Reveja a sua vida espiritual, reveja a sua vida pessoal, reveja a sua vida emocional e se organize. Hoje é dia de você se organizar. O Evangelho de Cristo de poder se manifesta sobre aquele que se organiza espiritualmente. Se você ficar desorganizado, culpando pessoas, não prosperarás. Por isso que Paulo é muito feliz no que escreve. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Por mais que ele trate Timóteo no pronome possessivo, tu, pois, meu filho. Tu, pois, meu filho. Pronome possessivo, meu. Ele está dizendo, rapaz, eu te considero como pai espiritual. Teu pai espiritual. Eu te considero como meu filho espiritual. Só tem uma coisa, eu não posso fazer o que você precisa fazer. É como os teus presbíteros, os teus pastores, as tuas mães de oração te orientaram. Tu faz se tu quiser. Isso. Paulo está dizendo assim, eu fiz a minha parte e consegui ter êxito. Tu queres prosperar? Fortifica-te na graça. Então o primeiro ponto do podcast de hoje, estamos meditando aqui, Gabriel, é sobre a necessidade de nos posicionarmos e entendermos a fonte da graça que permanece aberta. Sobre essa visão, Roberto, de fonte da graça que permanece aberta, sobre posicionamento, Paulo também trata da graça numa perspectiva de perdão, restauração, porque graça é isso. Então, quando ele dirige a palavra para Timóteo, ele está dizendo, foi Cristo que te restaurou, foi Cristo que te salvou, foi Cristo que te perdoou. E é isso que você tem que entender, que o posicionar-se em fortificar-se na graça é, você é perdoada, você é perdoado. Aquilo que você praticou antes da sua conversão foi lançado no mar do esquecimento. A própria Bíblia descreve sobre isto, sobre a imensidão da graça. A imensidão da graça ela é tão poderosa que tem a capacidade de anular tuas práticas, teus pecados antes de Cristo. Foram anulados, esquecidos, a partir de Cristo, uma nova vida. Por que Paulo diz isso? Fortifica-te na graça. Ele está dizendo, Timóteo, se posiciona na graça, porque o perdão da tua alma foi conquistado através do sacrifício vicário. A partir disto, tu terás este combustível para pregar para pessoas, salvar pessoas, curar pessoas, mas você precisa vivenciar isso antes de transmitir isso. Paulo fala sobre uma fonte aberta de poder para ele vivenciar experiências, para depois passar experiências. Ele não está dizendo prega apenas, ele está dizendo vive primeiro. Verdade. Viver. Viver. Entendeu, Roberto? Sobre viver, o que é que você entende sobre viver? Viver é se posicionar para ser diferente. Todo diferente incomoda. É o diferencial. É o diferencial. Então, interessante que eu pensei uma coisa, quando eu estava meditando sobre essa palavra, que Deus disse assim para mim, todo diferente incomoda. Quando você se posiciona de maneira diferente, você vai incomodar. É verdade. Não é, Jaqueline? Quando Paulo disse para Timóteo, na cidade de Éfeso, tá pastoreando, fortifica na graça. Irmãos, eu acho que eu vou ficar só nesse versículo 1, porque eu gosto de pregar assim. Você já me conhece, eu gosto de pensar a Bíblia. Então, ele está dizendo assim, aquilo que tu vivencias em experiências espirituais, tu vais conseguir passar com poder. Porque tu nunca consegue passar algo com peso se tu não tem essa experiência no secreto. Então, Timóteo ele vai ter uma experiência com Deus, fortificando-se na graça, por intermédio do Evangelho, para passar essa experiência com poder. Então, se você não tem essa experiência, você não tem peso naquilo que você prega e não tem poder espiritual manifestado através daquilo que você fala. Você só vai ver sinais de Deus se você se posicionar em experiências para ter poder e evidências. Há uma graça de Deus nesse podcast de hoje, que a gente está trabalhando no dinamismo, não é? Isso. Sobre a questão de posicionamento espiritual de Timóteo, qual a primeira coisa que vem na tua mente? Assim, Roberto, que tu pensa sobre Timóteo, o que é que vem na tua mente? Timóteo. Em relação a posicionamento, é algo que eu já preguei aqui. Quando a Bíblia fala assim, tu, portanto, meu filho, ser forte na graça. Paulo não manda a gente ser forte para mudar de atitudes, mas ele manda ser forte na graça. Quem é a graça? É Jesus. Jesus Cristo. Se alimentar de Jesus Cristo, porque se ele procurasse força nele mesmo para se posicionar, não vai encontrar. Não ia encontrar. Esse é Jesus Cristo.
tem que ser Jesus Cristo. Entendeu, Jaqueline? Então ele tem que se posicionar, se encher de Cristo. É a dinâmica do reino. É a dinâmica do reino. Como é que a gente enche de Cristo? É quando a gente se esvazia de nós. Vazio de nós. A gente é podre. É. Por isso que é interessante, isso mesmo. Essa tela aí, Gabriel, dos três aqui aparecendo aqui em tela. Isso, deixa os três aparecendo em tela aqui. Vocês que estão assistindo agora o podcast, percebam uma coisa. É para vocês nos ver aqui que a gente tá trabalhando de maneira bem espontânea. Percebam uma coisa, meus irmãos, que Paulo trabalha essa perspectiva em Timóteo. Se tu tentar obter força em ti, tu não consegue vencer. Mas se tu conseguires em Cristo essa força, tu sobressai diante do sistema e também tu vence a tua carne. Pode voltar a câmera aqui, Gabriel, pra mim. Meu Deus, que coisa tá forte hoje. Eu digo a você. Interessante demais isso aqui. Só uma palhinha aqui. A gente, às vezes nós sabemos o caminho. Nós não, às vezes não, sempre sabemos o caminho. É mas não fazemos o que é certo. Não faz por quê? Porque a carne nos puxa para o que é errado. Para o que é errado. É Mas se você fizer do jeito certo, dá certo. Dá certo. Por isso que ser diferente incomoda. Diz aí, Jaqueline. Ser diferente... Incomoda. Ser diferente incomoda. Eu sinto graça de Deus para te dizer isso. Por isso que o teu cantar incomoda, teu pregar incomoda, teu ensinar incomoda, teu ensinar incomoda. Por quê? Porque a tua posição de ser diferente, aleluia, tem incomodado o mundo espiritual. O inimigo tem se revoltado, tentado te maniatar, tentado te prender, tentado te travar, tentado te bloquear. Mas nesta manhã o céu te diz, eu vejo tua posição, vou quebrar o arco do forte. Vou despedaçar a lança, vou queimar os carros no fogo. E diz mais o Senhor para ti, Salmo 41:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o teu refúgio, é o meu refúgio. Te posiciona, crente. Eu sinto a presença de Deus entre nós esta manhã. Recebe renovo em línguas estranhas. Recebe graça de Deus. A tua posição de se fortificar na graça vai te fazer vencer tua carne, que te puxa para o pecado, que te puxa para o erro, que te puxa para a falha, que te puxa para o escândalo, que te puxa para o fracasso. Mas nesta manhã o céu te diz: sou tua força, sou tua força, sou tua força, sou tua força, sou tua força. Sente o toque de Deus aonde tu estás agora. Se não for ao Senhor, os teus inimigos já teriam te engolido vivo. Mas olha a mão de Deus te segurando. Olha a mão de Deus te sustentando. Olha a mão de Deus te cercando. A mão de Deus está sobre ti, é uma sombra. Eita, quantos nevoeiros, quantas nuvens nubladas não tentaram impedir de tu te fortificares da graça que é em Cristo Jesus. Mas nesta manhã o céu te diz: eu estou tirando as nuvens, eu estou tirando a neblina, eu estou tirando aquilo que está tentando te ofuscar. Te posiciona em mim para tu ver o que eu vou fazer de diferente na terra. Há uma presença de Deus muito forte, dezenas de pessoas sendo edificadas. Glória a Deus. Eu sinto graça de Deus porque nós trabalhamos esse podcast com seriedade. Não estamos aqui para brincar de sermos alguém que lideramos um programa. Estamos aqui para sermos canais de Deus para a sua vida. E o trabalho hoje é sobre posicionamento. Se não for ao Senhor, a tua carne já tinha te consumido. Mas Deus te viu no quebrantamento. Deus te viu na rendição. Deus te viu, Senhor, preciso de força. Preciso da tua mão de bondade, de amizade, de amor sobre mim. É isso que Paulo orienta a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, meu filho, porque essa graça, além de te proteger. Glória a Deus. Quando tu busca força na graça, a graça ela te protege. Ela te blinda das setas do diabo. O diabo pediu para se andar com Pedro. E Deus não deixou. E Jesus disse assim: Pedro, o teu adversário me pediu para se andar com a tua vida, mas eu não permiti. Sabe o que é isso? É graça de Deus. É graça. Porque nós não merecemos, não. Se não fosse a bondade de Deus, ainda estava no engenho paraíso. Se não fosse a bondade de Deus, tu ainda estava em Nazaré da Mata. Dentro de situações difíceis, às vezes servindo a Deus, mas naquele aperto, Deus tem nos prosperado. Estavas ainda em situações de aperto e Deus fez o quê? Nos soprou, nos ajudou, nos apresentou. O que é isso? Graça. Não é por bondade, não é por mérito humano, não é por beleza física, não é por oratória, qualificação. É poder da graça. Eu sinto graça de Deus. Glória a Deus. E dizer isso pra você.
Tu tem saúde porque é a graça. Se tu tá enfermo, porque também é a graça. Porque não era nem pra tu estar mais viva. Mas a bondade de Deus permitiu você ainda permanecer tendo tratamentos paliativos pra você sobreviver e testemunhar dos feitos de Deus. Tudo é fonte de graça. Graça. Eu sinto graça de Deus pra pregar dessa maneira. E não vai dar tempo pra gente concluir porque a hora foi embora. Eu queria que tem 30 Fale. segundos. 30 segundos, 25 segundos. Se posicionar, irmão Thales e irmã Jaqueline, não é sentir desejo. Sim. Não. Às vezes a pessoa não tô com desejo de orar, mas se posicione em orar. Daniel colocou em seu coração e não se contaminar. Ele não estava sem desejo. Sim. Se você não colocar em seu coração e fazer o que é certo, vou sentir de Deus, vou sentir o desejo. Não. Se posicione, abra a Bíblia, leia, pratique, ore, jejue, faça o que é certo, ande em comunhão. Eu não tô com vontade de orar, mas ore. Vou orar. Se posicione. Quantas vezes eu fui pro trabalho de oração? Se posicione. Quantas vezes eu fui pro trabalho de oração de bicicleta no sol quente, Se uma for prova esperar grande? desejo, meu irmão, não vai vir desejo, não. Imagina, se eu fosse Às vezes esperar até desejo. vem, né? Mas tem vento. Irmão, se eu fosse esperar desejo pra ir pro Desejo. trabalho de oração, às 14 horas no sol quente de bicicleta, É se posicionar e é contra a posicionar. vontade. E Deus me deu vitória. E vi muitos sinais de Deus em trabalhos, como vemos também. Glória a Deus. Porque, para nós concluirmos, irmã Jaqueline, o resultado do que vivemos hoje é fruto da semeadura passada. Isso. Você só vai colher resultados bons, frutos positivos, se você semeia no hoje com racionalidade, com sabedoria e com uma espiritualidade madura e sadia em Cristo Jesus, Amém, proveniente Jesus. da graça. Da graça. Você que está ouvindo essa transmissão, não sai agora. Nós iremos orar por você, iremos orar por sua família, iremos orar por sua casa. Se você estiver doente, estiver enfermo, precisando de renovo, você que não é batizado no Espírito Santo, que está me assistindo aí, se você crer, Jesus pode lhe batizar aí agora. Foi um trabalho muito dinâmico e é essa a perspectiva do nosso podcast. Trabalhar um dinamismo, algo espontâneo e o poder de Deus entre nós. Você que não é batizado, glorifique a Deus. Você que está doente, coloque a mão no lugar da enfermidade, ansioso, depressivo, pensando em morrer, em se matar. Você que está precisando de socorro de Deus, iremos clamar. Esse é o propósito do nosso podcast. Nesta manhã, você que não é crente, está afastado da igreja, está conectado via Instagram. Observa aí, Roberto, se tem alguém pelo Instagram que não é crente, quer aceitar Jesus, digita aí no Instagram, eu quero aceitar Jesus. Você que está pelo YouTube, irmã Jaqueline está aqui, conectada também, digite no chat, eu quero aceitar a Jesus, porque Jesus também te salva. Nesta manhã, a porta da graça permanece aberta. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus, damos-te graças por esse podcast. Te louvamos por este estúdio, Senhor. Te louvamos por todos que participam desse trabalho. Queremos te louvar por esta equipe que agora me permite entrar em tua presença para clamarmos pelas famílias, clamarmos pelos ministérios, clamarmos pelas chamadas. Não é fácil. Do mesmo modo que Timóteo estava inserido em um contexto difícil na cidade de Éfeso, promíscuo, devassidão, politeísmo religioso, misticismo, feitiçaria, mas Deus deu vitória a Timóteo, em uma situação difícil, mas a tua graça fortificou. Do mesmo modo te clamamos esta manhã, onde sentimos a tua presença neste estúdio, pela vida da tua filha que está agora assistindo, pela vida do teu filho, desta família, desta casa. Visite-os com poder, visite-os com graça, visite-os com força, visite-os com ousadia do teu espírito e visite-os com inteligência, com sabedoria, para que eles entendam, como foi falado pelo irmão Roberto, que não é por desejo, como foi falado pela irmã Jaqueline, que é sabermos o que somos, o que queremos, onde estamos, para onde queremos ir, mas temos sabedoria e racionalidade, entendermos o que queremos em ti, porque tu és um Deus assim, que trabalha com sabedoria. Abre o entendimento da tua filha, teu filho. Abençoe o seu ministério, sua chamada, sobre sua família. Pedimos a tua bênção. Todo espírito de enfermidade que está assolando essa família, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito de morte, síndrome do pânico, espírito do suicídio, espírito de ansiedade, espírito de enfermidade, em nome de Jesus, caiam por terra agora, pelo poder da graça e a autoridade que há no nome de Jesus. Que todos os demônios, principados e potestades, nuvens de trevas, arcos espirituais, se quebrem pelo poder da unção que quebra o jugo da impiedade. Batiza o teu filho no Espírito Santo
Santo agora. Batiza a tua filha no Espírito Santo agora. Vai batizando ele, batizando ela, enchendo ele, enchendo ela de poder, de graça e de poder agora, de unção. Envolve do alto da cabeça à planta dos pés, que haja saúde espiritual, física e emocional sobre ele, sobre sua família, sobre o seu ministério. Os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, diante dessa graça, queremos nos despedir de todos vocês.